Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo derivação logarítmica. Então, inicialmente vamos considerar esses exemplos. Nesse primeiro caso, quando eu quero calcular a derivada de 2 elevado a x, pelas regras de derivação, nós temos que essa derivada é dada por 2 elevado a x vezes o ln de 2. Já nesse segundo caso, quando nós temos 2 elevado ao seno de x, nós seguimos a mesma ideia, agora aplicando a regra da cadeia. Então, a derivada de 2 elevado a seno de x ficaria 2 elevado a seno de x vezes o ln de 2 vezes a derivada do expoente aqui, onde a derivada de seno é igual a cosseno de x. Então, essa expressão é a derivada de 2 elevado a seno de x. Então, quando a base é uma constante e o expoente é variável, nós prosseguimos deste modo. Já nessa segunda situação, nós temos a base variável e o expoente como constante. Neste primeiro caso, a derivada de x elevado ao cubo, nós sabemos que é 3 vezes x ao quadrado. E nesse segundo caso, a derivada de seno de x elevado ao cubo, nós prosseguimos aqui seguindo a mesma ideia, mas aplicando a regra da cadeia. Então, aqui vai ficar 3 vezes seno de x elevado ao quadrado vezes a derivada de seno, que nós sabemos que é cosseno de x. Agora, se a base e o expoente forem variáveis, por exemplo, x elevado a seno de x, como que nós calculamos essa derivada? Para calcular essa derivada, nós vamos estar utilizando a derivação logarítmica. E como é que essa derivação logarítmica funciona? Então, nós vamos utilizar, nesse caso, as propriedades do logaritmo. Então, a primeira ideia, aqui eu vou chamar, quero calcular a derivada da função x elevado a seno de x, então, vou chamar essa função aqui de y. Se y é igual a x elevado a seno de x, então, o ln de y é igual ao ln de x elevado a seno de x. Pela propriedade de logaritmo, esse seno que está como expoente, posso escrever aqui multiplicando. Então, vai ficar seno de x vezes ln de x. Então, eu obtive o seguinte: ln de y igual seno de x vezes ln de x. Agora eu vou estar utilizando aqui a derivação implícita. Então, a ideia é derivar aqui dos dois lados. Então, a derivada de ln de y, nós sabemos que é 1 sobre y vezes a derivada do y. Nós sabemos aqui que y é uma função na variável x, então esse y' que eu estou escrevendo aqui, na verdade, é dy sobre dx. Então, vou escrever dessa forma, que é uma forma mais simplificada. Então, a derivada do lado esquerdo resultou essa expressão. Agora, vamos calcular a derivada desse lado direito. Como eu tenho x aqui no seno de x e no ln de x, nós vamos estar utilizando a regra do produto. Derivada de seno, cosseno. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é seno de x, vezes a derivada do segundo. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, daqui nós vamos obter 1 sobre y vezes y' igual cosseno de x vezes ln de x mais seno de x sobre x.
Então, esse y aqui, ele está dividindo, então vou passar multiplicando. Então, já vou fazer o cálculo aqui, vou apagar essa expressão. O y está dividindo, vou passar multiplicando essa expressão. Então, agora, basta substituir aqui o valor do y, que nós sabemos que é igual a x elevado a seno de x. Então, y' vai ser igual a x elevado a seno de x vezes cosseno de x vezes ln de x mais seno de x sobre x. E essa é a resposta. Agora, no segundo exemplo, nós temos a função y igual a seno de x elevado a x e nós vamos calcular a derivada dessa função y. Então, nós vamos seguir o mesmo procedimento do exemplo anterior. Então, se y é igual a seno de x elevado a x, então o ln de y é igual ao ln do seno de x elevado a x. Esse x está como potência, posso escrevê-lo aqui multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar x vezes ln do seno de x. Agora, eu vou estar aplicando a derivação implícita do lado esquerdo da igualdade, né? Derivada de ln de y é 1 sobre y vezes y', que vai ser igual. Agora, nós temos aqui a derivada de x vezes ln do seno de x. Derivada de x é 1. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de ln de seno de x é 1 sobre seno de x vezes a derivada de seno, que é cosseno de x. Lembrando que aqui nós aplicamos a regra da cadeia. Então, nós obtemos a expressão 1 sobre y vezes y', que é igual a 1 vezes ln de seno de x, ln do seno de x, mais x vezes cosseno de x, dividido por seno de x. Agora, nós vamos aplicar a mesma ideia. Esse y que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando, né? Então, esse y aqui, vou escrever ele multiplicando desse outro lado da igualdade. Depois disso, basta voltar aqui com o valor de y que nós tínhamos aqui. Então, derivada de y vai ser igual a seno de x elevado a x vezes ln do seno de x mais x vezes cosseno de x dividido por seno de x. E essa é a resposta. Agora, no último exemplo, nós temos a função y igual a tangente de x elevado a 1 sobre x, e nós vamos calcular aqui a derivada de y. Então, como aqui nós temos a tangente de x elevado a 1 sobre x, tanto a base quanto o expoente são variáveis, então vamos utilizar a derivação logarítmica. Então, daqui nós temos que o ln de y é igual ao ln de tangente de x elevado a 1 sobre x. Aqui nós podemos escrever esse 1 sobre x multiplicando o logaritmo. Agora nós vamos aplicar a derivação implícita. Derivada de ln de y, 1 sobre y vezes a derivada de y, que é igual. Derivada de 1 sobre x, nós sabemos que é menos 1 sobre x quadrado. Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, a derivada de ln de tangente de x é 1 sobre
tangente de x vezes a derivada de tangente, que nós sabemos que é secante ao quadrado de x. Então, 1 sobre y vezes y' vai ser igual a menos ln de tangente de x dividido por x quadrado mais secante ao quadrado de x dividido por x vezes tangente de x. Esse 1 sobre y aqui, o y está dividindo, vou passar multiplicando. Então, vou ter toda essa expressão aqui multiplicada pelo y, né? Onde o y, já vou substituir aqui o valor dele, é tangente de x elevado a 1 sobre x. Essa é a resposta e nós finalizamos a aula.